Recording in progress. Bom dia, Boker Tov. Estamos aqui na quinta-feira, né, pós-carnaval, cidade voltando ao normal, assim, aos poucos, né? E a gente também, apesar de eu não ter tido tanto carnaval, mas as coisas parecem que vão voltando, assim, né? E o nosso carnaval já está chegando, né? Estejamos prontos para Purim semana que vem. Mas, dando, né, seguimento à nossa tradicional quinta-feira de estudo, após a Tfilá, fazemos aqui o estudo da Parashat Tetzaveh, com a respectiva Haftará, e para esse estudo, quem nos conduz é o grande amigo Charles Steinman, amigo do Sholem Aleichem, amigo do Shomer, amigo da Ari, amigo aí das empreitadas de todos os tipos, e o Charles, ele fica lá na Suíça. Para quem, né, conhece, para quem não conhece, ele fica na Suíça e vem visitar a gente à beça. E, por incrível que pareça, né, mas para mim não é tão incrível, porque é possível, é completamente possível. Ele nos ajuda muitíssimo em várias vadot, em várias comissões. Né? Ele já estava muito atuante na comissão de identidade e memória, e agora está muito atuante na comissão de comunicação, e tudo mais que ele pode fazer à distância, ele faz. Isso é excelente. Né? Isso é um tipo de doação maravilhosa. Né? Vou passando aqui o ponto de doações, antes de passar a batuta de Tetzaveh. Não vamos esquecer aqui da caixinha de Sedaká, e também de sempre que possamos incentivar a quem possa ser sócio, a quem possa ser um membro da ARI, que o faça. É muito importante para a continuidade e para a manutenção da nossa instituição. Então, dito isso, Charles, bom dia por aí, ou melhor, boa tarde, e vamos lá. Vamos lá. Obrigado, viu? Tem eco? Tem eco. Tem. Para nós tem eco. Só para vocês saberem. Obrigado, Vitor. Eu gostaria de saber qual é a sua definição para muito atuante. Ia me ajudar muito. Mas obrigado. Eu queria agradecer e parabenizar a Silvia Weisburg por ter feito um texto muito bom para o Ari News, estritamente sobre a Parashat Tetzaveh, que a gente está lendo hoje, que me deu a liberdade até de voar um pouco e abordar outro assunto. Foi difícil preparar um estudo para hoje. Eu estou me ouvindo em eco, só para vocês saberem, tá? Tinha sumido e depois voltou. Deve ter melhorado agora, dá uma espiadinha, dá só uma confirmada. Eu me escuto.
Não sei se para os outros também. Agora melhorou, agora não tem eco. Foi difícil fazer um estudo para hoje. Eu nem vou me repetir sobre o que o retorno de Shiri, Kfir e Ariel nos causaram. Rabinos em todo o mundo concentram suas prédicas no momento de desesperança em que eles mesmos se encontram. O espectro de sensações de todos nós abrange desde a profunda tristeza até o ódio revoltado. E logo agora nos anuncia a tradição que chegou a dar e temos que nos alegrar. E uma semana depois, no Shabat antes de Purim, que receberemos amanhã, somos comandados a recordar Amaleque e o mal que nos fez quando da saída do Egito. Estamos entalados num carrossel de emoções. Em nível pessoal, um momento como este pode causar grande desgarçamento emocional. Pode levar a atos de bravura, porque tem um negócio ligado no meio do caminho. Melhorou. A atos de bravura ou a um estado de depressão. Pode causar polarização, mas também, e muito mais significativo, comunhão. E dentro da comunidade judaica, ninguém precisa passar por nada disso sozinho. O equilíbrio dos ciclos lunar e solar que encontramos no nosso calendário se reflete no nosso próprio ciclo de acontecimentos pessoais. Assim como o calendário unifica, por ajustes e afinação, os ciclos da Lua e do Sol, a tradição judaica oferece equilíbrio entre o individual e o coletivo. E é no tecido social, na comunidade, nas palavras compartilhadas, nos sermões rabínicos, na troca incessante de opiniões, que equalizamos nossos dramas e conflitos pessoais. Não é uma novidade, já fazemos isso há muito tempo. No próximo Shabat, que tem um nome especial de Shabat Zachor, lemos, além da Parashat Tetzaveh, um trecho adicional de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 a 19. Abre aspas. Lembre-se do que Amaleque lhe fez em sua jornada, depois que você saiu do Egito. De como, indiferente ao temor a Deus, ele o surpreendeu na marcha, quando você estava faminto e exausto, e feriu todos os retardatários em sua retaguarda. Por isso, quando o eterno seu Deus lhe conceder segurança contra todos os inimigos à sua volta, na terra que o eterno seu Deus lhe dá como porção hereditária, apague a memória de Amaleque sobre o céu. Não se esqueça. Fecha aspas. Esse trecho começa com lembra, Zahor, que dá nome ao Shabat, e termina com não esqueça, Lot Iskar. Parece óbvio que lembremos para não esquecer, mas não é. Lembrar é um ato de resistência. Desafiamos o tempo ao lembrar, trazer perante nossas mentes e nossos olhos pessoas e eventos que estão no passado. Não esquecer é uma postura corajosa e assertiva, é acreditar no futuro e comprometer-se a projetá-lo e construí-lo. Esse binômio dá caráter à memória e assume nessa semana uma dimensão coletiva. Não basta que eu me lembre de Amaleque, não basta que meu antepassado tenha se lembrado de Amaleque. Ele tem que ser lembrado coletivamente, em qualquer época, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância, por todos do povo do passado até hoje. Esse trecho é, inclusive, recomendado ser lido em voz especialmente alta para que todos escutem. Até dentro da corrente ortodoxa,
as mulheres são conclamadas a estar presentes e escutar. Judeus aprisionados dentro dos muros do gueto, ou nos campos, ou nossos ainda reféns na faixa da monstruosidade, não precisariam ser lembrados de Amaleque. Eles são os famintos e os exaustos, eles ficaram na retaguarda geográfica, na retaguarda do tempo, das suas próprias convicções. Eu sigo afirmando que nós, israelitas, somos experts em memória. É na memória, em Zahor, que decantamos emoções, conflitos, alegrias, diferenças. Não é por pura coincidência que a obrigação de lembrar, Zahor, Zecher, Iskor, aparecem tantas vezes na Torá e, em consequência, no nosso calendário. Eu costumo dizer, até aqui no nosso estudo, que a Torá não é um conto de fadas. A Torá é um relato fundamentalmente humano, com um mecanismo embutido de autorregulação ética e legislativa. A Torá não é uma saga heróica. A Torá é uma narrativa constituinte de uma família e, por extensão, de um povo. A Torá não é um livro de história. A Torá é um roteiro de memória. Mais importante do que a satisfação e o orgulho de que a cada semana lermos, cantarmos, recitarmos e revivermos o que já fizemos um ano atrás, é a determinação de que vamos fazê-lo em um ano para frente. Lembrar e não esquecer. Invariavelmente, quem lida com o tema da memória não escapa de fazer paralelos entre o que caiu sobre nós no passado e o que acontece agora. Trump e Putin conversam sobre dividir a Ucrânia, em detrimento do que querem os ucranianos. Para quem não lembra, Rússia e Alemanha fizeram um pacto de não agressão em agosto de 1939 e dividiram a Polônia entre si. A intimidação de Trump sobre Zelensky na Casa Branca, até semana passada um bastião da democracia, foi uma encenação macabra. Trump quer arrancar da mão de David a funda e a pedra com que pode vencer Golias. Ainda Estou Aqui, o filme, não é um enredo contemplativo de lembrança e relato da empreitada corajosa de Eunice Paiva. Ainda Estou Aqui é Ló Piscar, é não esqueça. Eu até acho que lembramos muito hoje em dia, em cerimônias, com atos públicos, encontros familiares. Mas a minha pergunta hoje é: será que estamos fazendo o suficiente para não esquecer? Eu, infelizmente, acho que não. A obrigação não é só lembrar Amaleque, mas empenhar-se em apagar sua memória sob o céu. E disso é que não podemos nos esquecer. E isso é o que eu queria compartilhar com vocês que me moveu essa semana. Adiantando já Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Obrigado, Charles, pelo estudo, por nos colocar assim com essa realidade, né, que da gente ter que se alegrar e ao mesmo tempo, né, tá vivendo tudo que está acontecendo em Israel e no mundo, e esse turbilhão de emoções e o que a nossa tradição nos propõe, né? Bom, O tempo eu todo. vou o tempo todo, né, um zigue-zague. Charles, eu vou te responder assim, uma coisa que você perguntou antes de passar, não querendo sair do estudo, você falou assim: poxa, Vitor, por que você considera que eu ajudo muito, né? Porque você ajuda no que você pode. Eu sei que você está aí, você sabe que você está aí. Então, hoje caiu o abacateiro aqui, o abacateiro caiu. Eu não posso te pedir para você ajudar a levantar, a cortar o abacateiro, porque você está aí. Mas, Charles, dá para fazer tal coisa? Quer dizer, em teoria, né, as pessoas
cada um tem uma capacidade, né, física, financeira, de tempo, enfim, de especialidade. Então, a pessoa está disponível no que pode, né? Se for aqui para levantar o abacateiro, ótimo. Se for para fazer um texto na Suíça que vai nos servir aqui, ou que vai fazer uma articulação, etc. Então, é nesse sentido. Tudo que você sabe que você pode, e obviamente a gente também não pode te pedir coisas que você não pode, né? Você atende. Então, para mim, você atende muito, e atende muito mesmo, tá? Será que isso já é um aspecto de não esquecer? Acho que sim, né? Você não esquece aqui, você dá de volta à Ari o que ela tanto te deu, e você não para de dar de volta à Ari. Bom, vamos passar aqui, né? Vamos passar. Quem quer falar sobre essa paraxá, né? Aqui, assim, também, para ampliar um pouco o leque, é a paraxá do hábito que faz o monge, né? Eu quero pedir... Não sei se alguém estava esperando que eu ia falar de pedraria e trajes sacerdotais, mas não funciona comigo aquela descrição toda, e a Silvia foi tão feliz no texto dela que eu falei, dá para a gente sair um pouco e entrar em Zahor. Foi isso. A importância do lembrar. Bom dia para todo mundo. Charles, obrigado. Dessa vez não sou eu que estou conduzindo, né, com você aí, mas estamos aqui sempre pertinho. E eu gosto muito que o Charles também sempre traz um estudo, uma leitura, uma interpretação bem longe do que a gente vai fazendo aqui dentro do texto formal, né, ou dali partindo para certas reflexões. E assim, fugindo um pouco do Zahor, uma das coisas que eu gostei de algumas leituras minhas foi uma comparação com o Bereshit, onde Deus, no começo, ele foi lá e fez, está escrito lá, isso, no primeiro dia ele fez isso, foi feito, no segundo dia foi feito, no terceiro fez isso, fez. Só que nesse momento, depois de passado todo o tempo, depois de Adão e Eva, depois de Noé, depois do Egito e tudo mais, tem um povo lá e tem o Moisés. E esse é um momento em que ele dá muita ordem. Deus simplesmente ele determina tudo que ele quer que seja feito para organizar aquela turma toda que está ali ainda se preparando para passar esse tempo todo no deserto. Então, existe uma diferença muito clara entre eu fiz, está escrito e está feito, agora eu vou dar as ordens e vocês fazem isso aí. Então, a gente falou até isso um pouco na semana passada, sobre delegar, né, o ato de delegar, que tem uma série de propriedades em si, e esse ato continua nessa paraxá. Primeiro, semana passada, delegar no sentido de instruir a construção do Mishkan, e agora continua delegando no sentido de organizar as roupas, organizar essas questões todas, determinar Arão como Kohen Gadol e acender velas, etc. e tal. E eu gosto muito dessa nova postura que vai se posicionando aqui em relação a Deus, a Moisés e o povo judeu, que não é mais uma coisa simplesmente eu fiz. Ele agora diz assim, agora vocês vão fazer desta forma. Tá? Gerson. Bom dia a todos. Sehr gut gemacht, Herr Charles. Você tem muita experiência, como o nosso querido presidente falou, você é da época de Sholem Aleichem. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar muito junto, porque não se esquecer e lembrar está escrito, não é surpresa para nós. O que a gente precisa realmente é estudar mais, estarmos exercitando isso que está aqui, mas
sobretudo, manter as nossas instituições fortes, as nossas ligações bastante rígidas entre nós e estar atento. A organização é a alma do negócio. Planejamento, é isso. A gente precisa se sustentar. Com uma grande vantagem hoje que nós temos Israel. Independente daquele salão oval, que a gente não sabe se antes aquilo foi programado, se as pessoas sentam antes e fazem as suas negociações. Eu vou falar, você fica quieto, depois você vai aceitar mesmo. Imagina, o inglês ontem sentou com o Trump e ele falou, você encararia a União Soviética sozinho? Na verdade, a gente sabe que ele não precisa fazer isso. Então, por que faz? Mas o importante somos nós, judeus, e que levamos o mundo, querendo ou não, atenção e muito amor. Inclusive, a nossa... teve um depoimento daquela artista israelense, Gal. Nada a acrescentar. Charles, antes de eu passar aqui para o Germano, eu fiquei assim pensando agora, você falou assim, que uma das missões é a gente apagar a história de Amalek, não é isso? A memória. Apagar a memória, né? Aí eu falo assim, a gente apaga a memória, se a gente não lembrasse mais dele, já estaria esquecido, né? Mas a gente sempre lembra dele e sempre lembra das maldades dele, quer dizer, é um exercício talvez de, né, quer dizer, a gente lembra para não esquecer de uma situação, né? Porque seria mais fácil a gente não lembrar dele para sempre, né? Apagar ele do nosso calendário, né? Estou só pensando assim, como que a gente, né, trabalha às vezes com a lembrança para, na verdade, né, não esquecer, né, uma vacina que a gente está tomando a cada ano, né? Lembrando É como se... é o Germano que vai falar, né? Complementar. Quer complementar? Quero, porque isso equivale, olha só. Eu já falei uma outra vez, acho que até naquela paraxá, nós não somos mais escravos no Egito. Então, na verdade, ser escravo no Egito já se extinguiu como lembrança histórica. Ela não serve para nada como uma lembrança histórica. Eu não preciso repetir todo ano que eu fui escravo no Egito se ela não tiver um sentido maior do que simplesmente ser escravo no Egito. Senão ela não serve para nada. Senão eu podia dizer, bom, mas eu não sou mais escravo no Egito, eu fui há 4.000 anos atrás, esse assunto se encerrou aí, coloca para o lado. Isso é lembrar. Mas o que Deus faz é que a gente não esqueça de que nós fomos escravos no Egito. Então, todo ano a gente repete isso. E isso tem que ser interiorizado. E o que a gente tem que fazer é lembrar de Amalek, se esforçar para apagar a memória dele e não esquecer de lembrar de Amalek, apagar a memória dele e não se esquecer de lembrar de Amalek e apagar... Isso tem uma continuidade, não se encerra no passado. Quem acha que isso se encerra no passado assume uma postura muito pouco comprometida com o nosso futuro. Quando eu não cuido das minhas fronteiras, eu certamente serei atacado. No início daquele evento do 7 de outubro, uma coisa que eu li muito interessante, tem 2 países no mundo que não precisam se preocupar com as suas fronteiras. É a Islândia, que a gente já não sabe mais. A Islândia pode viver uma vida pacífica, como ela quiser. Ninguém vai chegar na Islândia, não tem nada a fazer lá. Então, são processos. Não, digo, a Groenlândia não tem mais que se despreocupar, tem que preocupar. Não, então, uma vez chegou na Groenlândia, na Islândia é um pulo, né? É isso aí. Bom. Aqui, vamos aí. Primeiro, Charles, agradecer o seu estudo, que é sempre cheio de emoção. É interessante que você consegue trabalhar a Paraxá, trazendo todo o seu sentimento e muita emoção sempre. Eu vou me permitir voltar aqui à nossa Paraxá, e
ela é quase inteiramente dedicada ao sacerdócio. De fato, Tetzafé é frequentemente chamada Parashá Ha-Akonaim, a porção dos sacerdotes. Uma significativa bênção sacerdotal está em Números 6, 24 e 26, e que pode ser lida no nosso Sidur na página 44, que eu acho linda. O Eterno o abençoe e o proteja. O Eterno o trate com bondade e benevolência. O Eterno lhe confira favor divino e lhe conceda paz. No comentário da Silvia de Tetzafé na Área News, ela observa o nome de Moisés não é citado. Porém, essa Parashá Tetzafé tem um significado adicional para o fato do apagamento do nome de Moisés. Quanto a Moisés, lembramos que durante toda essa semana em que lemos a Parashá Tetzafé, comemoramos a perda de Moshe Rabbeinu no dia 7 de Adar, que vai ser amanhã. Alguns sugerem que essa é a razão pela qual o nome dele não é mencionado em toda a Parashá. Porém, existe uma pergunta mais desafiadora. Por que não sabemos onde Moshe está enterrado? Afinal, sabemos onde nossos patriarcas e matriarcas estão enterrados. Sabemos onde outras grandes personalidades estão enterradas. Por que o local exato do enterro de Moshe está escondido de nós? Não sabemos onde Moshe está enterrado porque o objetivo de um local de sepultamento é para a família. Por fim, visitar o local de sepultamento de um ancestral, como dizer Kadish, é uma marca de continuidade, de conexão pessoal com as gerações anteriores. De que adianta saber onde uma pessoa está enterrada se os filhos não contribuírem às tradições de seus pais? Devemos perceber que nossos filhos não são nossos clones genéticos, espirituais, e que nem sempre olham para o judaísmo da mesma maneira que nós. Moshe Rabbeinu teve um forte relacionamento com Deus, mas a Torá nos lembra de suas fraquezas. A Torá nos diz que Itró teve que trazer a família de Moshe de volta para ele, para lembrá-lo de se envolver com sua própria família. Isso não parece acontecer. Moshe fica mais à vontade em se envolver com Deus do que com sua própria família. E o próprio Deus, que enterra Moshe, não temos indicação de que seus filhos estavam com ele antes ou depois que ele morreu. Enquanto a Parashá termina com uma descrição para se construir um altar de incenso no tabernáculo, na Haftará, início do século VI antes da Era Comum, temos a visão do profeta Ezequiel, mestre das metáforas e das visões místicas, para que um futuro santuário a ser erguido após o exílio, incluído um altar a ser colocado no novo templo. Hoje, podemos respeitar os coens, pois rezamos sem intermediários e não reconstruiríamos um templo com seus sacrifícios. Obrigado, Germano. Alguém aqui na fila? Um complemento. Eu estava escutando o Germano, só para a gente ficar pensando aqui, né, que Moshe é o grande líder, né, o nosso talvez maior profeta, Moshe Rabbeinu, enfim, o nosso líder dos líderes, ele talvez não tenha sido um grande pai, né? Porque a gente não sabe muito dos filhos, sabe do nome, mas a gente não tem, os filhos não se projetaram, ou enfim, não parece, né? Os outros a gente sabe, né? Jacó, mas o Moshe talvez tenha sido um super líder, tão líder, que negligenciou a família. Eu estou fazendo aqui umas... Bom, Moshe Rabbeinu. Eu só queria
Foi muito bom o Germano comentar essa questão de não sabermos onde Moshe está enterrado. Nunca realmente me ocorreu essa pergunta, mas complementando aqui no texto que a Silvia escreveu ontem, talvez tenha aqui algumas respostas, né? Ela mesma diz, poderíamos nos perguntar por que as vestes especiais não seriam para Moshe? Mas aí ela segue desenvolvendo que a ideia é que Moshe não seja um personagem de adoração. E talvez o fato de não sabermos onde ele está enterrado, não está descrito em lugar nenhum, talvez seja também para que aquele lugar não se torne um lugar de adoração, como a gente vê por aí, rabinos enterrados, a gente vê Meca, Maomé, ou o que quer que seja, Santo Sepulcro. Então, são lugares que, né, vão se tornando pontos de adoração, e, neste caso, acho que a trajetória de Moshe, a tua menção a Itró, que trouxe a família, mas foi Itró também que sugeriu a ele começar a descentralizar as decisões de poder, etc. e tal. Eu acho que, nesse sentido, traz a questão de Moshe muito mais como uma autoridade do que um autoritário. E, dessa forma, a gente tem ele, ao final, como uma coisa super discreta, né, sem que a gente sequer saiba onde ele está, para que não torne aquele pedaço de terra um ponto de adoração, que é uma das coisas que a gente também procura se preocupar, né? Questões de adoração, pontos de adoração que não são a nossa relação, né, única com Deus. Por aí, alguma coisa assim. Tinha alguém na minha frente? Eu quero complementar aqui um pensamento aqui, André, indo aqui para uma discussão. Você está citando aqui a questão da adoração, né? De como a memória de Moshe, de certa forma, ela é apagada da história, no sentido de que ele não se torna um ícone à altura do que ele foi na descrição que a própria Torá faz dele, né? Quer dizer, o grande líder que trabalhou aí de maneira fundamental na construção do povo judeu na epopeia da saída do Egito. E a gente vê aqui nessa paraxá o início de uma sistematização do trabalho dos sacerdotes. Então, quer dizer, a gente está trocando essa memória heróica do Moshe, que seria o caminho natural dentro de como os seres humanos lidam com a sua própria memória. O normal seria que Moshe se tornasse um grande herói reverenciado de todas as formas possíveis, né? E a Torá leva a gente, nessa hora, ela leva a gente para um outro caminho, quer dizer, não, você vai fazer um tabernáculo que vai ter uma série de sacerdotes que vão cumprir uma série de rituais de uma determinada maneira. Então, assim, como que eu interpreto, né, essa mudança de enfoque como um recado, justamente indo na direção do que você falou, de que a gente não deve ter uma memória que puxe para a idolatria ou essencialmente personalista, e vamos cuidar aqui do nosso business, da nossa rotina, do nosso dia a dia e da nossa própria memória de uma maneira mais sistematizada e organizada. Então, eu vejo isso como você substituir aquele culto à personalidade por um trabalho de instituições, que é a maneira como o judaísmo, muito depois, veio a se desenvolver. Então, a gente deixou de ter esse culto à personalidade e passou a trabalhar nas nossas organizações e que, né, ao longo dos milênios subsequentes, ela foi sempre se transformando, né? Quer dizer, em um determinado momento da história, a instituição sacerdotal deixou de existir, mas nós a substituímos por outras instituições que têm uma outra sistemática. Mas você ter essa sistemática, como a gente enxerga na paraxá, tão detalhadamente descrita,
e organizada e tendo que ser seguida de uma certa maneira objetiva, que é o que veio a se tornar a Lahá no futuro e a maneira como a gente organiza a nossa vida comunitária com os nossos rituais, é o que está descrito aqui. E eu acho isso muito legal. É isso. Vai falar, então, Rafael, passar para o Sinai. O microfone está mais perto de mim. Não há outra razão de prioridade. Lembrando, a gente falando em questão de deixar Moshe, que o lugar da sua sepultura é desconhecida, para que não haja uma tendência de ser idolatrado, e sim idolatrado o conhecimento, o Torá, a Torá no sentido mais amplo, não a Torá necessariamente o livro, o pergaminho, mas a Torá como ensinamento. Então me lembrei agora, quando durante a leitura ritual da Torá, termina, e antes da Torá ser levantada, o oficiante, o Hazan, quem estiver lendo, dá como se fosse um grito, uma exclamação, Torat Moshe Emet. E aí depois vem o cântico, Vezot Torá, etc. Então, esse Torat Moshe Emet é uma louvação ao ensinamento. Não é Moshe, é Torat Moshe, o ensinamento que Moshe deixou e que nós cultuamos ainda até hoje. Isso eu entendo que tem tudo a ver com a questão da sepultura ser, como está no final do Devarim, que Moshe subiu ao morro, à montanha, e mais do que isso não é sabido. Mais um detalhe, Germano comentou da Haftará, mas Germano comentou da Haftará na versão do Rumash Plaut, que não é, com todo o respeito, não é a Haftará tradicional, uma bela interpretação, mas não é na leitura tradicional. A Haftará de Zahor vem do livro de Juízes, quando Samuel repreende que os israelitas foram instruídos para lutar, para aniquilar, lutar e aniquilar os amalequitas. Eles pegaram o despojo, apropriaram-se de tudo que era orientados por Saul, que era o rei. Eles apropriaram-se dos despojos de guerra e não aniquilaram a Amaleca. E aí Saul adverte Samuel, o juiz, ele adverte o Saul por não ter cumprido a ordem, que no caso de Amaleque era para aniquilar literalmente. E, numa cena dramática, o Samuel, que pega a espada e acaba com ele e aniquila Amaleque,
porque a instrução era não só recordar, mas era, para este caso específico, era aniquilar. E depois e ainda diz que, em função disso, Saul não continuaria sendo rei, etc., depois substituído por Davi, Amelech. Então, no caso de Amaleque, a ordem era, e daí também com os Zahor, não esqueças, Alteskar, não esquecer a Amaleque, porque que está representando aquilo que seria para a época, e podemos transportar isso para hoje também de outras formas. Então, seria um mal absoluto. Então, esse mal absoluto não deve ser esquecido, para que de alguma forma ele não possa se repetir o que infelizmente também vem acontecendo. Obrigado. Tá rolando isso aqui? Tá, né? Opa. Bom, antes de mais nada, parabenizar, agradecer ao Charles pelo estudo. Queria fazer um brevíssimo comentário aqui sobre o Moshe Rabbeinu. A história mostra para a gente que um grande líder, ele é, antes de mais nada, um instrumento, né, para um propósito, né, um meio para algo maior do que ele. E eu acho que a Torá dá esse tom em algumas passagens, e a principal delas eu acho que é o fato de que Moshe Rabbeinu não entra, né, em Eretz Israel. Então, eu acho que é isso, essa compreensão de que talvez essa falta de aprofundamento um pouco maior em alguns aspectos da pessoa dele, talvez dê esse tom de que ele, na verdade, foi um instrumento, né, para um propósito maior, né? Essa passagem de bastão é muito icônica nesse sentido. Acho que é isso. Vou passar aqui, Rafael. Charles, obrigado aí por tudo, muito bom, como sempre. Esse comentário da Silvia sobre trajes, eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que Moshe Rabbeinu não era Cohen. Não sei, não dá para saber, né? Eu acho que a gente não consegue saber isso, né? Eu acho que ele era de Levi. Ah, tá. Ah, ótimo. Bom, então, eu achava que ele não era mesmo. Não era, exato. E é isso. E dizer que acho que é importante a gente sempre lembrar das coisas, né? Muito importante. E acho que o Charles fez uma ótima separação disso, né? Razão, memória e lembrança, mas é muito importante lembrar sempre, eu acho, para que nunca mais aconteça, por exemplo. Só complementando, eu ávido aqui por acabar falando o que eu estava pensando, esqueci de cumprimentar com cola cavó o Charles pelo belíssimo estudo e belíssima apresentação também, não só o estudo, como a forma como ele apresenta hoje e sempre os seus trabalhos. Cola cavó, Charles. Só uma observação um pouco fútil, considerando o nosso motivo de estar aqui, né? Mas os dois vencedores do Oscar, melhor ator e melhor atriz, são judeus. Adrian Brody e a Madison. O nome dela é Micaela Rosberg, para quem não sabe. Então, a gente dá o tapa na cara da humanidade com a nossa arte também. Só esse parênteses que eu tive que fazer. Tá? E o discurso do Adrian, né? Quem não teve oportunidade deve, por favor, puxar na internet pelo discurso dele, que foi espetacular. Inclusive, o final é sensacional, que ele falou o que tinha que ser falado. Do ator principal, Adrian Brody. Eu vou passar aqui para o Germano, e sobre essa questão da não sabermos onde está a Moshe, né? Eu acredito que esse hábito de se venerar onde tem uma pessoa muito importante deve ser um ato assim desde, sei lá,
quantos milhares de anos que isso acontecia. Alguém morria e se fazia uma pirâmide, alguém morria, se fazia um lugar de peregrinação, né? Isso, então, na verdade, devia ser, é conhecido, até dentro da nossa religião atualmente, né? Atualmente, assim, em 2024, né? Se vai visitar e se faz pedidos, né? Então, a gente tem que entender que quando esconderam isso, talvez falaram, olha, aqui a gente quer privilegiar as ideias e não criar um lugar de peregrinação. Porque é muito simples criar, né, comercializar essa coisa, tirar o sentido real e transportar para uma outra dimensão que não tem nada a ver com a mensagem. Eu acho que o Germano quer fazer uma complementação. É simplesmente uma ressalva, Silvio. Na realidade, quando a gente segue as Aftarot, eu tenho que seguir alguma tendência de algum grupo. E é evidente que eu estou seguindo o momento Plaut, e é por isso que eu usei essa Haftará e não outra possível. Agora, eu queria colocar sobre essa questão de contemplar Moisés um dado bastante significativo. Por que nessa paraxá o nome dele não aparece? Será que a legislação ela entra em confronto com aquilo que o sacerdócio queria? Será que é necessário apagar a Moisés para o sacerdote afluir ou subir? Eu não vejo essa questão o fato de não ter o local de seu enterro poderia ser um motivo de contemplação, e sim uma forma da gente meditar o que é a legislação e o que é o sacerdócio. E outra coisa, eu fico assim, me causa assim uma perplexidade quando alguém afirma assim, eu mesmo está aqui anotado, não sei de onde eu peguei isso, Moisés intencionalmente não está na paraxá. Quem intencionalmente? Quem conversou com quem para garantir que intencionalmente? Né? Não sei de onde vem a intenção. Você confirmou isso. Mas eu queria que a Silvinha talvez respondesse isso, talvez o Charles. Não sei quem é que dá esse subsídio do intencionalmente, que toda hora a gente vê isso. Intencionalmente não está. Não está aqui, intencionalmente. Mas, Vitor, essa palavra intencionalmente nada do que está da Torá não tem uma intenção. Então, intencionalmente, me parece que faz sentido ele não estar aí. Mesmo não estando, nós continuamos falando de Moisés, de Moshe, e se fez mais pela memória dele, ele estando ausente, do que ele estando presente. Isso deve ter ocupado durante 1.500 anos, como ocupou agora também 20, 25 minutos do nosso tempo, o porquê que Moisés não está nessa paraxá. Então, certamente tem uma intenção e não é em vão que ele não esteja, né? Não é uma coincidência. Alguém esqueceu de escrever a palavra Moisés, ou esqueceu de falar dele. Claro que é intencional, né? Os compiladores desse texto que Deus nos entregou, de alguma forma, tinham uma intenção. Nada é à toa ou só porque está ali. Eu não acredito num erro que se repete durante 2.000 anos, 3.000. Sobre a questão de Moisés, eu tenho uma opinião assim, muito, até um pouco histórica. A gente esquece que essas pessoas que estavam ali, pelo relato, pela narrativa, eles eram egípcios, vindo de uma cultura egípcia. Então era necessário destreinar essas pessoas, como foi o tal do Êxodo, o Caminhada pelo Deserto, destreiná-los de um grupo, de uma matriz de dogmas com os quais eles estavam acostumados. Na primeira oportunidade, construir um bezerro de ouro, daí para uma pirâmide é um pulo, né? Não tem muita. Então, digamos assim, a fixação
com a vida. Nós continuamos tendo a fixação pela vida após a morte, né? Nós só não temos elas como adoração, mas ela, de certa forma, nós temos uma conexão com aquele grupo de valores que hoje está comemorando 3.500 anos. Mas esse povo que saiu do Egito e se constituiu como povo de Israel foi extremamente articulado e culto para criar algo que transcende qualquer cultura material. Se ela não transcendesse cultura material, a gente não estava sentado agora no Rio de Janeiro, quer dizer, eu aqui em Zurique, vocês no Rio de Janeiro, outros em Israel, e outros na Austrália, e outros em Estocolmo, e daqui a pouco quem vai acordar em Santiago do Chile vai começar a fazer serviço religioso. Então, isso é transcendente, é uma ideia genial. Depois de Deus único e abstrato, é uma ideia genial, que é a única forma de fazer isso. Se todo ano a gente lê e conversa sobre os mesmos temas. Tudo é intencional, não tem nada que seja fortuito, minha opinião, né? Bom dia a todos, obrigado, Charles. Não só essa questão final que o Charles colocou, eu acho que o fato da gente fazer a leitura todo ano, e a cada momento a gente também se modifica, né? Se modifica no sentido de que novas experiências a gente refaz a todo dia e novos olhares também a gente vai acumulando. Então, eu acho que sempre você lembrar é um momento de reflexão, é uma lembrança reflexiva. Não é você lembrar simplesmente, é você lembrar reflexivo com aquele baú que você acumulou de um ano para o outro. Agora, voltando à questão que a Lorena colocou, do Oscar, né? O prêmio do melhor ator, a gente falando em esquecimento, em silenciamento, a gente não viu nenhuma nota em nenhum jornal, ou mídia, ou televisão, falaram exaustivamente do prêmio da melhor atriz por conta, né, de não ter sido, a gente não ter ganho pelo Brasil. Mas acabou aí a história. O prêmio do ator ninguém falou. Quer dizer, houve já um esquecimento e um silenciamento. Aí sim eu pergunto, qual seria talvez a razão? Será que o fato dele ter feito um discurso motivou talvez não se tocar no nome dele? Então ele passou a ser uma figura, vamos dizer assim, vamos esquecer o que aconteceu há poucas horas, né? Porque foi quase que transmitido ao vivo. Então, é uma reflexão também que eu acho que a gente tem que pensar. Quer dizer, ele se colocou, né? Se colocou enquanto judeu, se colocou enquanto a questão contemporânea nossa, e ele foi totalmente, de certo modo, excluído do próprio prêmio que ele ganhou, né? Que ninguém falou. Parece que não existiu um prêmio para um ator. É um Agora, caso para a gente também não cometer assim, um esquecimento, o melhor documentário foi um documentário também de um palestino e de um israelense que fizeram em conjunto e ganhou o melhor documentário, e é uma narrativa que a gente também não pode esquecer, né? Uma narrativa, inclusive, uma narrativa feita por um israelense, né? Não é o que a gente mais está lembrando no momento, mas também teve essa também destaque. parece que houve um esquecimento nessa questão aí. Parece que um dos organizadores... teve um esquecimento de alguém que faleceu, que era do kibbutz, etc. Mas, por conta do 7 de outubro se foi. Então, também houve um esquecimento dessa questão. Então, acho que a gente lidar com lembrança e memória, a gente tem que estar sempre também lembrando a questão dos silêncios e dos esquecimentos, fazem parte. Agora, a gente também, assim, eu estou falando ao vivo, vai ficar gravado, infelizmente, mas eu acho que a gente cobrar do Brasil que lembrem mais do caso de Israel do que do caso do Rubem Paiva, eu acho que é querer demais, porque o caso do Rubem Paiva é um caso que afetou a população como um todo, né? E a gente tem que entender isso também, né? Se isso tem mais destaque, né, do que uma questão... Estou falando assim a nível, não estou falando a nível moral, porque a nível moral as coisas se equivalem, né? Mas a questão desse filme, do que ele traz de lembrança, ele é extremamente relevante para o Brasil. Mas eu de modo nenhum eu quis separar. Eu acho que inclusive a questão do documentário, como você colocou, foi dita en passant
A questão do documentário foi falado, mas a questão do ator, ele foi esquecido. Ele, enquanto ganhador do Oscar, como ator, foi totalmente esquecido. Aí é uma reflexão. Será que ele foi esquecido pela maneira como ele se colocou ou não? Alguém mais quer complementar? Posso falar? Pode, claro. Falo Ainda muito, temos né? minutos. Hoje a gente começou às 9h30 e talvez às 8h30 e vai terminar às 9h30. Estamos aí alinhados com a cultura suíça. Essa história do Oscar é assim, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar é que o Oscar é uma premiação da indústria do cinema americano. Indiferente ou independente do que você acha que é bonito, que é arte, que é interessante, que o tema é bonitinho. O Oscar faz premiação para quem usa dinheiro americano, gasta dinheiro americano, vende para público americano, usa tecnologia americana, que é uma premiação da indústria, não é nem do comércio, é da indústria. Por isso que tem toda uma parte do... A gente vê a ponta do iceberg, né? Toda uma premiação por trás que a gente nem vê que acontece sobre efeitos especiais, sei lá, tem uma série delas que estão ligadas a essa indústria cinematográfica que também mudou nos últimos tempos. O André Stein pode falar melhor dela do que eu. Mas como judeu, eu assistimos juntos, Ainda Estou Aqui, né? Fui ver Ainda Estou Aqui no cinema e assisti a Nora que já está disponível para nós na televisão, e alguns outros filmes. Ainda vou assistir os outros. Eu até mencionei Eu Ainda Estou Aqui, menos pela Fernanda Montenegro e menos por ser um filme brasileiro, mas o tema de que você simplesmente... Porque essa mulher, Nilce Paiva, podia acender uma vela todo dia no dia que o Rubem Paiva supostamente desapareceu, morreu, e o assunto dela se encerraria ali, se fosse uma questão de lembrar. Mas não é isso que ela faz. O que ela faz, ela busca justiça, ela se informa, ela não descansa enquanto essa história não é apurada. Talvez é um pedaço da história que muitos judeus não conhecem. Eu conheci por tabela e hoje faz parte, mas tem outros nessa mesa que podem falar disso melhor do que eu. Os judeus que passaram pelo campo tinham direito a uma reparação. E os judeus alemães conseguiram recuperar bens, digamos, sua legalidade nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, que não era uma coisa óbvia, porque a gente esquece que a Alemanha, que todo mundo chama de Alemanha, estou trazendo para o presente agora, porque eu acho que Moisés já deu ali né? Já que ele não está na Paraxá, a gente precisa falar dele. Então, você veja, aquela Alemanha que as pessoas nasceram e viveram, ela deixou de existir em 1945. Ela foi dividida em duas. Em 48 se fundou a República Federal da Alemanha. Se você chegasse lá e disse, eu nasci em Leipzig em 1935, o cara ia olhar para você e dizer, very sorry, mas essa aí não é a minha Alemanha. Então você não tem direito a um passaporte alemão, não tem direito à reparação. Os judeus que nasceram, por exemplo, do lado leste, só foram ver reparação na década de 80. Então, é um paralelo, sim, com uma história muito recente que afeta muito mais a vida judaica hoje do que outras histórias. Então, quando eu vi Ainda Estou Aqui e a luta dessa mulher pela justiça, mas que ela não podia esquecer o que estava acontecendo, né? Não tinha como esquecer. Então, isso eu acho que tem muito mais um paralelo com a gente hoje do que a Nora. A Nora, praticamente, a equipe inteira é judia. O rapaz que faz o menino russo se chama Edelstein. Ele também deve ser um russinho, entendeu? Que faz o papel do filho do oligarca. Você só vê na ficha técnica. Então, assim, eu acho que tem muito menos a ver nós como judeus quando a gente vai assistir um Ainda Estou Aqui. E não precisa ir muito longe. No Brasil, na década de 70 e 80... Gente, Vladimir Herzog, ele está diretamente ligado à nossa história. Então a gente tem muito mais pontos em comum com uma história como essa, de não esquecer, do que outras coisas, entendeu? Eu acho que... eu ainda não fui ver o filme do Brody, né? Você deve estar falando do discurso do Brody, né?
desse construtor, não chama o construtor? Brutalista em português. O brutalista. Eu fico pensando como essas coisas atingem a nossa vida diretamente. E muito breve, né? Quer ver, os Estados Árabes estão todos reunidos decidindo o que vai acontecer em Gaza. Gente, o América e os Estados Unidos os Estados Unidos e a Rússia se encontraram na Arábia Saudita. Se você dissesse isso para uma pessoa há 8 meses atrás, a pessoa ia rir na sua cara e podia mandar até você ser preso por conspiração. Então, eu acho que a gente está afetado por questões muito mais atuais do que a gente imagina. Nós ainda somos eu já falei isso, eu acho que há uns estudos atrás, né? Esse é o meu... Nós, toda vez que nós abrirmos mão de sermos o povo oprimido, nós perdemos. Porque o oprimido, ele tem compaixão e ele se identifica com outros oprimidos. Quando a gente assume o papel do opressor, a gente passa a ter uma soberba, uma falta de respeito por aquele que é menos favorecido, e isso se volta contra nós. Tem que ler... Como chama? O profeta esse? Ismiahu. Eu esqueci o nome em português. Ele trata disso. Ele trata disso. Isso é uma coisa muito, muito, muito forte no nosso dia a dia. A gente assume o papel de que a gente está bem e aí a gente esquece quem a gente é. Aí vem a narrativa da tradição e desempeça. Não esqueça ou lembre-se, aí eu não sei qual é a... Você foi escravo no Egito. Não é à toa que ele diz isso, que isso vem à nossa lembrança toda, que a gente tem que lembrar disso toda vez. A gente corre às vezes um risco que vem de dentro da nossa própria cabeça, acho eu. Como é o nome dele, gente? Eu falei dele há umas semanas atrás, no meu último estudo. Vou lembrar, peraí. Charles, muito profundo onde a gente chegou. Sorry. Mas eu acho que, assim, eu gostei muito da discussão hoje, eu acho que a gente tangenciou coisas, assim, muito sensíveis. Enfim, graças ao que você levantou e a profundidade de saber, né, do que foi dito aqui. Mais alguém ficou de fora? Willy, meu amigo Weinstock? Não? Então, assim, algo mais assim a complementar, Charles? Ou já está bom hoje? Isaías. Tá bom. Tá? O Silvio vai falar. Como nós estamos à véspera de Purim, então, lembrando chega até um hábito que na festa de Purim, uma das coisas que se fazia é que escrevia-se o nome de Haman na sola dos sapatos. Imagina. E por quê? Porque depois de escrever, depois esfregava-se os sapatos do chão para a terra, para apagar o nome. Então, a ideia aqui era, por um lado, lembrar para não esquecer, mas, por outro lado, nomes que trouxeram tanto sofrimento, não só sofrimento, desumanidade, deviam ser sumidos, apagados. E aí um dos hábitos é então escrever Haman na sola dos sapatos, para depois não tem nada a ver com os pensamentos muito mais nobres que o Charles trouxe, que aqui foram discutidos, mas também para satisfazer a vontade popular. É isso. Olha, lembrando, amanhã tem um Kabbalat Shabbat especial, Kabbalat Shabbat das voluntárias, né? Amanhã, já em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Então vai ser um dia especial, um Kabbalat Shabbat especial. Faço spoiler, vai ser conduzido pelas mulheres, assim, completamente, né? E a gente já não é a primeira vez que faz isso, sai muito bonito, enfim, um dia muito especial. E aí, lembrando, né, de Purim, que a gente tem que estar pronto para a alegria, na terça-feira,
tem um workshop culinário, né? Se inscrevam, venham, vamos aprender a fazer Amantaschen com a filha do Silvio, que ela é, enfim, ela é profissional da área de... Na terça-feira que vem, junto com a Selma, vão fazer os Amantaschen, acho de vários sabores, vai ter doce, salgado, eu acho que é 18h30, eu acho que é de noite, tá? Mas nas comunicações da área vocês vão ter os detalhes. 7h30, então é de 7h30, tá? Então vamos aprender isso. E na quinta-feira vamos ter o estudo que já está chegando, né, da Bia, sobre Purim e sobre, né, a Paraxá também. Não sei exatamente, Bia sempre faz um ótimo estudo, vamos saber o que vai ser no dia. Depois, na sexta-feira, já lembrando, vamos estar aqui de novo, fantasiados, com as maracas, e se Deus quiser, o André vai fazer aquela leitura maravilhosa da Megilá, que ele sempre faz. Então vamos ter aqui a cerimônia religiosa de Purim muito bem executada, e na noite vamos ter o Kabbalat Shabbat normal, sem fantasias no Kabbalat Shabbat, e depois para membros, né, uma definição que foi tomada, um Oneg Shabbat para membros enfim, cada um traz um prato, enfim, tem umas regras que estão sendo estabelecidas, as pessoas vão poder participar. E assim vamos. Então, e domingo, mais importante ainda de tudo, domingo, dia 14, temos o Purim das crianças. Então, todos que têm crianças, que conhecem crianças, mandem para cá, é muito caprichado. Tem mágico, tem brinquedos, pula-pula, obviamente tem a Megilá, tem oficina de pintura, de maquiagem, é muito caprichado, né? Manda as crianças para cá que vale a pena, não é isso? Esqueci algo, acho que mais não. Então, fechando, mais uma vez agradecendo ao Charles, agradecendo a todos aqui na sinagoga, as contribuições no online, e é isso, vamos lá. Boa terça-feira, boa quinta-feira. Eu estou meio... Estou falando de terça-feira, já passou. Um abraço, tchau. Shabbat Shalom. Você fecha? Então vamos para a Birkat Amazônia aqui.